Se você é crente e você não recebe pedidos de oração, provavelmente tem algo errado e você tem que corrigir isso na tua vida. Porque se na tua família sabem que você é crente, se os teus amigos sabem que você é crente, eles vão lhe pedir uma oração quando eles estiverem em aperto. Uma vez eu recebi um pedido de oração de uma prima minha que seu esposo fez uma cirurgia da próstata e ele tinha que fechar o buraco da cirurgia, mais ou menos era em torno de 1 centímetro, ia demorar alguns bom tempo para fechar, cobrir o organismo, cobrir de carne novamente. E pediram para mim ir lá e fazer uma oração por esse homem. E o ambiente de hospital é um ambiente muito ruim, mas é um ambiente onde Deus opera muito. E eu fui lá e fiz a oração. E voltei para minha casa. No outro dia veio a notícia que o buraco já estava praticamente fechado. Isso foi um milagre criativo. Me lembro uma vez que eu estava numa reunião, que eu preguei, e tinha uma mulher com um problema sério na coluna, sério, que o remédio que ela tomava se chama morfina. Morfina. Ela tinha vários movimentos que ela não poderia fazer, como pegar algo simples no chão, juntar algo. Ela estava numa reunião de milagres, e hoje é uma reunião de milagres. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estou ali com vocês. E eu fiz uma oração por ela, e ela me disse que sentiu um calor, e ela fez alguns testes, ela foi curada. Passou um tempo, eu encontrei ela num culto, e ela disse para mim: eu estou completamente curada. O meu corpo acostumou, pastor, a ter medo de alguns movimentos. O meu corpo acostumou a ter medo de eu fazer algumas coisas, que eu estou tendo que me acostumar a fazer novamente, sem receio ou sem medo, porque Jesus me curou completamente. Dá um forte aplauso ao Senhor. Jesus faz milagres, eu não faço, Ele faz milagres. Esses milagres, amado, é novidade para nós. O Espírito Santo está operando esses milagres desde que Jesus andava sobre a face da terra. Quantas milhares de pessoas foram curadas já no mundo? Para nós isso se tornou uma novidade, mas hoje nós cremos e para nós é uma realidade. Por isso nós cremos que Deus vai operar milagres nesta noite. Mas eu creio que mais de 50% das pessoas que estão aqui precisam de um toque. Talvez é algo pequeno, talvez é algo grande, talvez é algo que você se acostumou, mas Ele vai te tocar. Eu me lembro do pai do Vinícius que está tocando, quando chegou no ministério, ele saiu, não está mais conosco, mas ele chegou, foi abençoado. Ele escutava 10% da audição nos 2 ouvidos, só 10%. Ele falava com as pessoas com leitura labial, e ele foi curado num culto instantaneamente. Eu tenho o vídeo e eu tenho o testemunho até hoje. Até hoje. Kelly, vou te chamar para dar um testemunho. Está ali a Kelly, vem cá, Kelly. A Kelly foi curada. Ela foi curada. Uma vez estava o apóstolo Denard, ela foi curada. Conta o que aconteceu, que tu estava, não sei se estava com uma tala apenas, ou era uma tala. Conta, e depois a da cura da dor de cabeça.
Paz, irmãos. Um dia antes, nós estava tendo um evento do apóstolo Denardi. E um dia antes, a casa que a gente morava lá em Porto Alegre era uma escada alta. E eu fui descer e eu falsei o pé e desci inteiro, assim, com o pé no chão, direto. Aí eu fui pagar PS e eles falaram que eu tinha rompido o tendão. Eu tive que botar uma tala na perna, assim. E no outro dia tinha o dia todo com o apóstolo Denardi, era um passadia, a escola que tinha. E eu fui igual. Aí eu fui com a tala, fui com as bengalas, tudo, e fui. Mas não estava crendo em nada, nem esperava o milagre, né? E aí chegando lá, teve todo o culto e no final o apóstolo ia orar. Aí tinha um outro irmão que andava junto com ele, eu não me lembro o nome agora, o Josué. Ele falou pra mim assim, olhou pra mim e disse: tu vai ser curada hoje. Daí eu disse: amém. Mas, né, amei, mas um amém meio sem fé. Daí ele começou a orar, me botaram uma cadeira assim na frente do palco e ele começou a orar. E começou a queimar o meu pé. Daí eu não podia encostar o pé no chão porque eu tava com aquela tala e eles falaram que eu ia ficar uns 10, 15 dias com aquilo, que eu não podia encostar o pé no chão. Daí ele começou a orar por mim, eu comecei a chorar e senti um calor muito forte na minha perna, muito forte assim no pé. E ele falou assim: agora tu te levanta e coloca o pé no chão. Daí eu levantei, aí eu tive fé naquele momento. Acho que ele teve mais fé por mim, mas eu também tive fé. Levantei, botei o pé no chão e comecei a andar. Daí foi, né, meu Deus do céu, todo mundo começou a chorar, eu comecei a chorar, a gritar, e eu não acreditava naquilo, porque eu tinha caído num dia e no outro dia eu já estava curada. Era impossível isso, né? Aos olhos naturais era impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu comecei a correr, daí o apóstolo Denardi pegou para tirar, pediu para tirar a tala, a gente cortou até, a gente estava em cima do palco, cortaram a tala, tudo, com uma tesoura, e eu comecei a sair correndo no meio da igreja, e todo mundo corria junto, e fizeram um corredor, e eu corria no meio e chorava, e foi para a honra e para a glória de Deus, que isso é, aos olhos naturais, que nem eu falei, não existe, né? Um dia tu rompe o tendão, tu tem que ficar uns quantos dias, ainda ia ter que fazer uma ressonância e tal, e o vez não ia precisar de cirurgia, e glória a Deus eu fui curada. E eu fui curada também de uma enxaqueca que eu tinha, era constante. Eu trabalhava num hospital lá em Porto Alegre, e eles já tinham feito várias e várias pesquisas comigo, e eu ia no neurologista, e em vários, já tinha tomado milhões de remédios e nada passava. E o pastor falou num culto assim, que se tu quisesse ser curada da dor de cabeça. E eu me lembro que eu vim pra frente, e a Grazi, não sei se ela veio hoje, acho que não. A Grazi veio comigo, a Mari também, e elas vieram comigo pra frente, e eu fui curada assim, ó. E foi instantâneo, assim, nunca mais eu tive aquelas dores de cabeça horríveis que eu tinha, de ânsia de vômito e tudo. Eu não conseguia nem trabalhar direito e nada passava. Eu tomava todos os tipos de remédio e nada passava. E glória a Deus eu fui curada também. Chama o irmão Alessandro para mim, eu acho que ele está lá fora, lá vendo a luz. Vai correndo lá, Fernando, vai correndo. Diga: Jesus cura. No decorrer dos nossos tempos, a gente vem vindo e a gente vê muito o Senhor operar. O Senhor operar, fazer milagres, dando palavras de conhecimento, curando. Uma vez eu estava numa reunião, havia umas 300, 400 pessoas, e Deus me revelou, fica aqui, Alessandro. Há uma mulher aqui que ela sofre com medo desde que ela era criança. E hoje você está na fase adulta e você é atormentada por medo. Medo. Levanta a tua mão e vem correndo aqui na frente. Toda a igreja com as mãos baixa. Quando vê lá atrás, uma mulher levantou a mão. E ela veio chorando até o altar.
e ela foi completamente liberta. Ela não tinha uma doença física, era algo espiritual. Porque pode ter pessoas hoje aqui que sofrem com algo espiritual, algo na alma. Você enfrenta uma depressão violenta. Você pode estar no Paquetá ou em Florianópolis, para ti é tudo igual. Você é depressivo, ansioso, acha que vai morrer, há um tormento em tua vida. Jesus quer te curar nesta noite. Ele quer te livrar nesta noite. Alessandro, conta para a igreja o testemunho da tia Nora que foi curada do câncer. Nós estávamos congregando lá na congregação na Rio Branco, e foi feita uma campanha de algumas noites de milagre naquele lugar. E essa tia da minha esposa, ela estava com câncer no intestino. Os últimos dias de tratamento dela, ela já não estava conseguindo mais segurar. Ela ia aos pés automático. E nós estávamos nessa campanha. E a minha esposa convidou ela para chegar naquele lugar. E eu me recordo que ela chegou naquele lugar e ela sempre disse para nós que ela ia ser curada. E na quinta-feira, antes da cruzada, ela tinha uma consulta na Santa Casa e nós morávamos em Porto Alegre. E ainda ela passou na nossa casa, porque ela já estava usando fraldas. E ela foi lá e fez os exames. E o médico marcou a cirurgia para ela para terça-feira. E no dia da cruzada, no sábado que ela teve lá, o pastor chamou o pessoal para frente e ela foi. E ela disse que foi algo inacreditável. Ela disse que a barriga dela fazia que nem ondas, que nem um oceano. Ela sentia que algo estava fazendo no estômago, no intestino dela. E passou, e a cruzada terminou, e ela foi para casa, e sempre crendo no milagre. Na terça-feira ela baixou ao hospital para fazer a cirurgia, ela numa cadeira de roda. Antes de entrar dentro do bloco cirúrgico, o médico chamou para fazer o último exame de imagem dela. E o grau do câncer dela já estava ali naquela parte do intestino dela. Ele já tinha praticamente comido toda a parte do intestino dela. Então a cirurgia era para tirar e colocar uma bolsa de colostomia. E o médico resolveu fazer essa última exame de imagem. E ela entrou para esse exame e o médico começou a fazer exame de imagem e não apareceu nada. O médico chamou outro médico e disse: isso não pode, isso está errado, tem algum problema. E fizeram o exame e não acharam nada, e ela saiu na cadeira de roda. E ela deu um grito agradecendo ao Senhor e não tinha mais nada. Um diagnóstico de morte. Um diagnóstico onde você recebe um diagnóstico de câncer para o paciente. Se ele não tiver uma fé tremenda, é um diagnóstico de morte. E ela creu, e neste dia ela foi curada para a honra e glória do Senhor. Já fazem, acho que se não me recordo, em torno de 9 anos. Não tem mais nada. Curada em nome de Jesus. 2013. Fazem 13 anos isso. Diga glória a Jesus. Obrigado, Alessandro. Eu me lembro que uma vez nós fomos pregar o evangelho em Capão Novo, numa igreja da Quadrangular. E a avó trouxe uma criança no culto com leucemia, e eu não sabia. E veio um momento da unção tão forte naquele culto.
E ela trouxe a criança, eu acho que ela tinha 9 ou 12 anos, eu não lembro certo. Que para aquela menina, para conseguir dormir, ela tinha tanta dor no corpo, que eles tinham que enfaixar todo o corpo dela, para amenizar um pouco a sua dor. E ela veio nesse culto de milagres, e Jesus a tocou. E depois me enviaram a notícia, que eu nem sabia que ela estava com câncer. Ela foi completamente curada. Tinha uma outra pessoa nesse culto, o Wilson estava lá, pode me ajudar a lembrar. Está gravado também esse testemunho. Era um jovem que precisava de uma cirurgia no olho, eu acho, Wilson. Vem cá, Wilson. Ele foi curado instantaneamente, diga instantaneamente. Tu lembra, Wilson? Conta como é que foi. Participar dos testemunhos. Essa aí faz bastante tempo também na praia. E não foi só esse milagre. Quando o pastor fez o apelo para ver quem tinha sido curado, a parte da igreja, desde o começo até o final da igreja, a fila toda dos milagres. E milagre. E esse menino também estava com um problema na visão, ele estava praticamente cego. E a cirurgia era muito cara. E a mãe dele não tinha recurso. Era bem caro. Como o pastor falou, 10 mil, não sabia do valor. E ela não tinha o valor. E aí, nesse culto, aí começaram a dar testemunho, ele começou a olhar e começou a enxergar. Aí o pastor, chegou a vez dele ali, o pastor fez os testes, tudo de visão, de tudo. Ele foi curado, não precisou gastar os 10 mil, porque não gastar, porque nem tinha, né? Nem tinha como fazer. Deus operou esse milagre. Mas eu quero dizer que nesse culto, né, na praia, foi tremendo, porque é uma igreja que eu acho que nem sei se pregava sobre milagre, porque aquele culto lá foi um mover assim impressionante. A gente que estava junto, eu estou junto com o pastor desde o segundo culto que ele começou o ministério que Deus deu para ele, né? Chamou ele. Da igreja todinha dá testemunho assim de milagre, um com dor de cabeça, outro sem visão, esse é a pessoa com câncer. Então, coisas tremendas que Deus já fez no nosso meio e continua fazendo. Aleluia. Eu creio que todos nós precisamos de um toque nesta noite. Quem disse que você vai morrer fazendo esse tratamento? Quem disse que você vai morrer com esse sintoma? Quem disse que não, isso você consegue ir tratando e você vai ficando com isso assim? Quem disse? Vamos orar nesta noite, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53. Gente, para Deus curar uma dor de cabeça ou câncer, para Ele é a mesma coisa. Eu estou pregando nesta noite cura divina. Se é o teu estômago, alergias alimentares, alergia de medicamentos, tem algo que você... Tinha uma menina que nós oramos e o cabelo dela caía, o cabelo cresceu. Quem é que trazia a menina aí? Quem é que trazia a menina? Vem cá dar o testemunho da menina. Vem correndo, irmã, faz favor. O cabelo da guria cresceu. Deve dar um cabelão hoje, o último culto que eu vi ela. Conta para a igreja. Fala bem. Falei na célula. Paz, igreja. A filha de uma amiga minha, ela tinha 6 aninhos agora acho que ela está com 9, faz 3 anos atrás. A mãe dela desesperada, porque cada vez que ia dar banho nela, caía o cabelo. E ela falava comigo, né? Perguntava, o que eu faço? Apavorada. E eu dizia para ela, ora, fala com Deus. Mas eu também não sabia como chegar e falar para ela, até mesmo convidar ela para vir na igreja, né? E aí eu dizia para ela, comecei a falar para ela, declara a cura sobre a vida dela. Não aceita isso, não aceita esse diagnóstico, porque a tua filha não nasceu assim.
né? Isso não pertence a ela, declara a cura, que ela vai ser curada, em nome de Jesus. E o cabelo continuava caindo, daí ela tinha levado no posto, né, para fazer os exames, e a doutora falou para ela que poderia vir o cabelo voltar, como poderia também não voltar. Era alopecia areata. E aí eu disse para ela, vai, faz o tratamento e creia que Jesus vai curar ela. Aí ela pediu para vir um dia na igreja comigo, eu trouxe ela, trouxe a guriazinha. Ela recebeu oração, a guriazinha também. A mãe não veio mais, mas a guriazinha pedia para vir junto, eu trazia ela sempre, e ela sempre falava, no final do culto ela dizia, tia, eu quero lá receber uma oração. A gente vinha junto, ela recebia oração, era tocada pelo poder ali de Deus. E eu sempre dizia para ela, quando ela dizia assim, eu tenho alopecia, eu dizia, não, tu tem que falar assim, eu tinha alopecia, mas Jesus me curou. E ela sempre falava, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, ela foi curada, né? Um dia eu contei o testemunho aqui também. E o sonho dela, que nem eu digo, que um dia vai se realizar, ela tem muita vontade que a mãe dela venha aqui na igreja e dê o testemunho. E eu creio que ela vai contar. Essa semana teve célula lá em casa. Foi uma bênção de Deus, né? E eu creio que mais pessoas vão ser alcançadas. E eu convidei ela, e ela foi, contou o testemunho dela, né? E eu pude também essa semana contar esse testemunho para minha sogra, porque a minha sogra, ela tá passando, ela foi no médico, mas pediram os exames e eu acho que é a mesma coisa, né? E eu falei para ela, eu declaro Jesus sobre a tua vida. Eu falei para ela, né? Declara a cura, vai, faz o tratamento, mas creia que Jesus já te curou. E ela tá curada. Em nome de Jesus, hoje ela tá com bastante cabelo, tá com um cabelão bem comprido. Amém. Obrigado, irmã. A paz, irmãos. Bom, eu cheguei aqui em 2018 e em 2020 eu recebi a cura de uma doença autoimune rara, que eu fazia quimioterapia. Eu, de 7 dias, era 6 numa cama, com dores. Eu não conseguia, às vezes, nem tomar um banho. Meu marido sabe e Deus sabe o que nós passamos. Em 2020 eu fui curada de uma doença autoimune rara, síndrome de Sjögren, fibromialgia, tá? Uma depressão que só Deus sabe o que eu passei. Então eu digo que Deus é maravilhoso e foi aqui que Ele me tocou e eu recebi a cura. Amém. Meu pai. A paz, irmãos. A paz, meus irmãos. Aquela passagem aí do Vilce, do pastor, do jovem, aquele da visão lá em Capão Novo, eles contaram essa história lá na Rio Branco, numa Santa Ceia. Daí, quando o pastor estava contando isso, eu estava de pé, desculpa, e daí pensei, disse assim, vem outra mentira aí. Naquele tempo eu não era bem convertido, ainda era. Quando eu disse aquilo, minha gente, olha aqui, ó, eu quase fui aos pés de dor no meu estômago, e me deu um suador assim que eu não parava quieto. Eu saí, fui no banheiro e voltei, e aquela dor continuou do mesmo jeito e cada vez pior. E daí era a hora da Santa Ceia. O pastor disse assim, quem tomar a Santa Ceia vai sair toda a dor do corpo. E eu peguei o pão e botei na boca. Não chegou na minha goela aquele pão, gelou meu corpo, meu estômago e passou tudo. Daí eu acreditei mesmo, agora sim, o Espírito Santo me dobrou aquela vez, me dobrou. Desde aquela vez foi verdade. Obrigado. Obrigado, pai. Vai ver que tem alguém duvidando, aí já começou uma dor, hein? Essa dor é a dor da bênção. Tu duvida, vai ver. A dor da cura é bênção.
Eu fui acompanhar um evento, acho que foi ano passado, numa outra igreja. O pastor Mark, da equipe do Randy Clark, estava pregando. E veio uma unção de cura, e uns oravam pelos outros. E eu vi uma mulher sentada, com aquele lenço da quimioterapia, com máscara. Não era mais pandemia, faz pouco tempo. E eu cheguei perto dela, Deus me tocou muito forte para orar por ela. Disse: o que tu tem? Eu tenho câncer. Aonde? Na mama, com metástase, já está nas costas, caroços aqui do lado, caroços grandes na mama. E eu disse para ela: Jesus vai te curar. E eu comecei a orar, e o fogo de Deus desceu. Digo, o fogo de Deus desceu. Se você não crê, mas o fogo da cura existe. Ele existe, Jesus cura. Toda a Bíblia Sagrada não há uma pessoa que Jesus não curou. Todos Ele curou. E o fogo de Deus pegou aquela mulher. E eu disse para ela: agora tu vai no banheiro e tu vai se tocar. Vai alguém contigo e você vai procurar. Era palpável, sim, era grande os caroços aqui e tudo. E ela foi no banheiro, o culto continuou. Quando veio, começou um pentecoste lá no banheiro feminino. Oração em línguas, gritaria. Eu disse: eu sei o que aconteceu. E voltou a mulher testemunhar que havia sido curada, que não tinha mais nenhum caroço do lado, nos seios, nada. Curada! Você pode aplaudir o Senhor bem forte? A cura faz grandes milagres. Depois o esposo dessa mulher me procurou na mesma reunião: senta aqui. E aí, meu irmão, já conhecia eles do andar gospel. Quero te pedir perdão. Para mim tu não precisa pedir perdão. Não, eu preciso. Porque lá atrás eu não te via com bons olhos, e eu falava de ti, e hoje Deus te usou para curar minha esposa. Estamos na paz, meu irmão, se abraçamos. Diga glória a Deus. Agora eu quero te entregar os versículos bíblicos. Porque eu creio em milagre. Tu está com a caneta para anotar? Tu está com a caneta para anotar? Eu acho que não vai dar tempo de você anotar. Se eu fosse você, tirava foto do telão. O telão tem que ser rápido para me acompanhar, Douglas. Vai ser no livro de Mateus. Por que eu creio em milagres? Porque eu creio que esse ambiente gerou fé para milagres poderosos nesta noite, em o nome de Jesus. Você vai dizer: eu não aceito mais essa dor, eu não aceito mais esse diagnóstico, eu não aceito mais esse tratamento, eu não aceito mais eu viver com isso, eu não aceito mais. Minha audição volta, meu olhar volta, a vista volta, o paladar volta, os pensamentos voltam, os caroços saem. Você tem forças novas, a depressão, a ansiedade, isso sai, o medo sai. Você vai ser completamente sarado, curado, restaurado. É hoje, é agora, é nesse culto agora. O poder de milagre, já estou sentindo fogo. Eu já estou sentindo um fogo. Mateus, revista atualizada, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4, Mateus 4, 23, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, a sua fama correu por toda Canoas, por região metropolitana, por Porto Alegre, pela Serra, pelo estado do Rio Grande do Sul. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Ele o quê? Ele o quê? Ele os curou. Vai comigo agora adiante. Mateus 8,16. Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe, presta atenção. Rabacandarabalachê. Quem achou? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, demônio, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Levanta as tuas mãos e diga: ele levou as minhas enfermidades, ele carregou as minhas enfermidades, ele levou as minhas doenças. Dá glória a Deus. Por que que Jesus curava? Por que que Jesus curava? Para que se cumprisse o que os profetas diziam, o que os profetas declararam. Mateus capítulo 9, Mateus 9:35, vai comigo. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades, vai dando glória a Deus, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Novamente Jesus andando por todos os lados e curando as pessoas. Você acha que tem doentes hoje como tinha naquela época? Vai comigo, Mateus capítulo 12, versículo 15. Mateus 12, 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Ele curou 10, ele curou meia dúzia, ele curou 50%. A todos ele curou. A todos ele curou. Ele não faz acepção de pessoas. Vamos adiante que tem mais. Quantos querem mais? Mais versículos bíblicos de cura divina. Mateus capítulo 13, versículo 14. Mateus 13, 14. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, curou os seus doentes, curou a todos. Não há como você tirar a cura divina do ministério de Jesus. Se eles inventaram um outro Jesus para esse tempo, que não cura, que não faz milagres, eu quero te dizer com toda certeza, esse Jesus é invenção do homem, porque o Jesus que é da Bíblia, ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e com poder. Esse é o Jesus genuíno, esse é o Jesus Messias, esse é o Cristo. Versículo 35 do mesmo capítulo, Mateus 13, 35. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança, todas as pessoas. Trouxeram-lhe então todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste, e todos que tocavam ficaram curados. Todos que tocaram ficaram sãos. Não dava nem tempo de Jesus impor as mãos. Era tamanho o caos da enfermidade, era tamanho o caos do desespero do povo. Era como você puxar uma cesta básica em meio a um povoado que está dias sem comer. Assim era aquele caos. Eu imagino essa cena, um caos sendo transformado num ambiente de glória. O cego encostando em Jesus e saltando, o mudo começando a falar. A mulher do fluxo de sangue veio e encostou no Senhor Jesus. Estava 12 anos enferma, gastou todo o seu dinheiro, consultou todos os médicos daquela época, fez todos os tratamentos e não foi curada. Mas num toque nas vestes do Senhor Jesus, estancou a hemorragia na hora. Ela passou a ficar sã na hora, ela foi curada na hora. É instantaneamente. Diga glória ao nome de Jesus.
O evangelho de cura divina está sendo pregado nesta noite. Ah, pastor, isso não é mais usual. Ah, pastor, isso não pregam muito mais. Eu não quero saber. O meu compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com Jesus Cristo. O meu compromisso é com Deus. Eu não fui chamado para agradar a homens. Eu fui chamado para pregar o evangelho na íntegra. Mateus, vamos mais que tem mais. Quantos querem mais? Mateus, capítulo 15, versículo 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e largaram junto aos pés de Jesus. Ele os curou, de maneira que o povo, alguém junto, de maneira que o povo se maravilhou de ver que os mudos falavam, os aleijavam, recobravam saúde, e os coxos andavam, os cegos vinham e glorificavam o Deus de Israel. O teu Jesus cura. O Jesus da igreja cura. O Jesus da igreja, ele opera milagres. Vamos que tem mais. Mateus, meu Deus, vai sair gente curando por todo lado hoje. Vai sair gente curando por todo lado hoje. Mateus 20, Mateus 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Se você achar Jesus orando por um enfermo e não sendo curado, não sei que Bíblia você está lendo, meu amigo. Eu não encontrei nenhum versículo bíblico a qual Deus tenha falhado, meu Deus, a qual Jesus tenha falhado, meu Deus, a qual o Espírito Santo tenha falhado, meu Deus. Eu não encontrei nenhum versículo na Bíblia Sagrada de um enfermo chegando ao Senhor Jesus e não saindo curado, não saindo curado, não saindo curado. Aleluia! Se coloque de pé, se coloque de pé. Diga, esse ambiente é um ambiente de cura divina. Alguém pode dizer, mas pastor, isso era enquanto Jesus andava na terra? Isso era enquanto Jesus tinha o seu ministério terreno? Não. Ele delegou autoridade. Diga, delegou autoridade. A autoridade para a sua igreja. Quantos são a igreja? A igreja não é estrutura, eu sou a igreja. Quem é a igreja aí, levanta a mão. Ele delegou para a sua igreja. A igreja não é madeira, não é templo, a igreja não é nada, não é instrumento. A igreja somos nós. Diga, eu sou ungido. Eu sou ungido. E aqui está a igreja operando. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 12. Quantos precisam de um milagre no corpo físico? Na alma, na mente, nos olhos? Não sei. Ele está aqui para curar, para operar. Ah, mas eu estou assim, pastor, há 10 anos, 14 anos, há 20 anos carregando esse troço. Quem disse que você vai carregar até a sua morte isso aí? Deus vai glorificar o seu nome lhe curando. Mateus capítulo 4, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quem levanta a mão e pode dizer, usa a minha mão. Costumavam de reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas do restante os religiosos ninguém ousava juntar com eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Versículo 14. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas. Imagine essa cena, colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse algum deles, porque a sombra de Pedro curava os enfermos naquela época. Esse homem era tão ungido, esse homem tinha um impacto tão grande de Deus na vida dele, que eles tinham fé, tinham fé, que quando ele passava, só ele passar, as pessoas já começavam a ser curadas por sua sombra, o toque do poder do Espírito Santo. Verso 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, atormentados, aqueles atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A Bíblia não mudou.
A Bíblia não foi alterada, diz que todos eram curados, todos inclui você, todos inclui eu, todos não vai incluir só a primeira coluna da igreja, nem a segunda coluna, a terceira fica de fora, não, é toda a igreja vai ser tocada, vai Vini, toda a igreja vai ser curada, toda a igreja vai ser tocada. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Canta mais alto. Como eu amo seu nome. Levanta a tua mão, fecha os teus olhos, te prepara para teu milagre, te prepara para tua cura. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Diga eu amo, eu amo, eu amo. Qual é? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra, qual é o som? Mais um som. Este é o som. Eu preguei a palavra para você. Eu preguei a palavra de Deus para você. Não foi a minha palavra, foi a palavra do Senhor, que é inspirada pelo Espírito Santo. Você tem duas saídas nesta noite, duas opções. Uma é crer e a outra é não crer. Eu decidi crer, eu decidi acreditar na Bíblia. Por isso que está lá em Isaías 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Olha só, que forte, Isaías 53, 1, versão revista e atualizada. Quem creu em nossa pregação? Quantos creem? O profeta está perguntando: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É o poder de Deus. Quem creu? Eu criei. E aí ele está perguntando: quem creu? Eu acreditei. Se tu crê, diga: eu creio. Eu vou receber o meu milagre e eu vou ser canal de cura divina para o meu próximo. Quem creu? Ele está perguntando: quem creu na nossa pregação? Alguém pode levantar o braço e dizer: eu creio, 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 eu creio. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Diga: eu acredito. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Se você quer oração, sai do teu lugar e vem, que Deus vai tocar todos nesta noite. Sai do teu lugar e vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. E esse é o meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Deixa as pessoas no chão. Tira as cadeiras pro lado aí. Não levanta. Deixa as pessoas no chão. Mais irmãs para parar. Não tenha pressa de levantar. Pois ressuscitaste-me.
Aproveita a segunda fileira. Deixa as pessoas no chão, que o fogo está tocando. Eu encostei, o poder está tocando. Eu encostei, o poder está tocando. Quando eu encosto em alguém, o poder de Deus começa a tocar. Nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Fogo do Espírito Santo. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama. Deixa ele no chão, deixa ele no chão. Se alguém quer oração, vem à frente. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, mais forte. Você leva para tua casa a cura para tua família. Derrama um bálsamo de cura. Agora. Esse Espírito Santo. Segue o louvor, segue o louvor. Os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Não tenha pressa de levantar. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida aproveitou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Deixa ela no chão. Deus está tocando ela. Deixa ela estar recebendo a unção. Isso é unção na vida dela. Isso não é demônio, isso é unção. Isso é o poder de Deus. O cordeiro que por mim se entregou. As pessoas tremendo no chão é poder de Deus. As pessoas tremendo no chão é o poder de Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. Os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sejam cheios do Espírito Santo. Quem quer oração, vem aqui. Alguém não recebeu oração, vem. Alguém não recebeu oração, vem agora. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Os meus planos são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Eu desato sobre a tua vida uma unção que há nesse ambiente para ir adiante, caminhos alinhados. O
Senhor vai te levar por caminhos diferentes. Às vezes tu acha que é por aqui, o Senhor vai te levar por outro. Mas há uma unção de prosperidade que acompanha a tua vida. E o Senhor também me mostrou uma aliança, porque Ele vai completar, tem alguém, receba em o nome de Jesus de Nazaré, fogo em o nome de Jesus, fogo, Os meus pecados levou. todas as áreas, Eu não te troco por nada. receba a cura, Não há espaço pra mais nada. não há demônio que permaneça, Altair, mais, E nada me completava. Na sua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. quem não recebeu ainda, Presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. um raio de poder vem sobre essa mulher, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, Rebeca Darababa, Checa Darabas, raio de poder do Espírito Santo, vem, receba, livramento de morte para a tua vida, o Senhor está te curando agora, meu Deus, eu quero duas obreiras aqui para botar a mão nela, rápido, duas obreiras aqui comigo, vem, pode, Era sem pecado. livramento de morte, ministra a cura em toda a célula do corpo dela. No lugar da morte, vida profeta. Vai orando, receba, Do cordeiro que receba, levou. Os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida ofertou. E o cordeiro que por mim se entregou. levanta as tuas mãos, Os meus pecados. levanta as tuas mãos, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, receba, Candarabala seca, candarabala cheia, chama ali o Cristiano, vem cá que tu precisa de cura nas tuas costas, vem Cristiano, o Ederson também precisa, vem, cadê o Ederson? Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua
oração vem do meu lado aqui, vem do meu lado. Quem quer oração, traz do meu lado. Fogo, 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 fogo. Comece a orar por quem está do teu lado. Troco por nada, não há espaço pra mais nada. A minha alma buscava a tua presença, é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te Tu é curada agora. Eu ministro a cura. Eu te desligo do reino de Satanás. Eu te desligo do reino aonde havia falta de perdão. Eu te desligo de toda a mágoa, toda a seta que o diabo lançou contra você e o teu pai. Agora, espírito maligno que estava oculto, eu te ordeno agora, abandona esta mulher em o nome de Jesus. Começa a sair agora. Ela liberou perdão pro pai. Agora. Vem pra fora. Vem pra fora agora. Vem pra fora agora. Pode dar o teu grito de derrotado. Agora. Meu Deus é Deus de milagre. Sai. Deus de Agora. Dá o teu grito de derrotado. Dá o teu grito de derrotado. Meu Deus. Tu tem que liberar ela. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Você não pode mais ficar, porque ela liberou perdão para o pai dela. Não podem mais ficar nela. Deixem esta mulher na autoridade do nome de Jesus. Ela liberou. Cala a tua boca. Fica de pé. Fica de pé. Em nome de Jesus. Fica de pé agora. De pé em nome de Jesus. De pé agora. Tem mágoa do pai dela. Em o nome de Jesus, tu não vai mais voltar. Cala a tua boca. Cala a tua boca agora. Sai dela agora. 1, 2, 3. Sai! Abraça ela. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre,
Deus de promessa, caminho no deserto. Vai ver uma luz outra na esposa. escuridão. Uma outra esposa. Meu Deus, Valdir, ora com esse é quem tu és. Só abençoa Meu ela, só Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na Pega o óleo aqui. escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Os pais que querem trazer as crianças, tragam. meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Fogo de Deus, meu Deus, esse é quem tu és. Cura com Esse é quem tu és. Cura completa. Esse é quem tu és. Cura completa. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Eu peço que após eu orar, continue um pouco atrás das pessoas, especialmente se elas estão com uma característica que elas ainda continuam a receber de Deus. Há poder no nome de Jesus. Receba. Há poder no nome Curada de completamente. Jesus. O poder de Deus está passando forte. Há poder Curada completamente. Tua esposa é curada hoje, meu filho. Ministro o poder de Deus sobre eles, de cura. Cura, seja o que for, eu ministro agora, sejam curados. Corpo, alma e espírito. Mais. Receba cura, em nome de Jesus. Mais para você, Maico. Mais. Abre mais para você. Receba. Deixa eles no chão. Senhor, enquanto eles estiverem no chão, continue a enviar fogo sobre esse casal, sobre esse casamento, sobre corpos abatidos. Agora, em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus abençoe. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército Levanta tuas mãos. surgiu. Levanta tuas mãos. Todos receberam oração. Levanta tuas mãos. Que o irmão Valdir